Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jesmiel Kraus e você está no Teofilia. Algumas pessoas olham para esse teclado aqui no fundo e me perguntam: Jesmiel, esse teclado aí no fundo, você realmente toca ele ou ele está ali só para bonito? Mentira, ninguém nem pergunta nada, eu é que quero falar. Pois bem, eu até fiz aula de música por alguns anos. Não quer dizer que eu toque muito bem, né? Mas eu sei me virar, eu dou umas enjambradas aí de vez em quando. E eu quero então apresentar um trechinho de uma música que eu gosto bastante e eu vou tocar agora um pouquinho dela para vocês. Essa música se chama Amazing Grace, né? Maravilhosa Graça. Uma música que tem umas 37 mil versões, né? Desde o meu amado heavy metal até as versões em country, tem até a versão eletrônica dessa música, né? De tão popular que ela é. Maravilhosa Graça, quão doce é o som que salvou um pecador, um miserável como eu. Eu penso que essa música ela cresce ainda mais em beleza quando nós, conhecendo a letra dela, conhecemos também a história por detrás do seu autor, que se chama John Newton. John Newton foi um capitão de um navio negreiro. Ele transportava escravos da África para a Inglaterra. Ele era reconhecido por toda a sua devassidão, pela sua crueldade, pelos seus maus comportamentos, seus maus hábitos. E certa vez, então, quando ele estava num navio, ele enfrenta uma tempestade bastante severa e ele acha que o seu navio, a sua embarcação irá afundar e ele encontrará a morte, o fim de todas as coisas. Ali ele então clama em desespero a Deus e é atendido, né? Ele de fato não morre. E ali ele experimenta então uma conversão. Boa parte de nós, talvez, quando chamamos a Deus, né, como a nossa última esperança, então a gente acaba logo depois o abandonando quando as coisas novamente se resolvem, não é? Não com John Newton. John Newton levou a sério a sua conversão e ele passa a viver uma vida completamente nova, completamente diferente. E de um capitão de um navio negreiro, ele passa a ser um defensor da abolição da escravidão. Ele passa a lutar por essa causa, motivado por suas novas convicções religiosas. E assim, nesse espírito é que ele compõe este hino Amazing Grace, que na sua condição de pecador miserável, de um cara que transporta escravos negros de seu país de origem para a Inglaterra, ele é encontrado, ele é conquistado por Deus, ainda que em situações tão adversas quanto uma tempestade em alto mar. John Newton vai ser um companheiro, vai encontrar apoio em John Wesley, um dos teólogos, um dos grandes responsáveis pelos avivamentos do século XVIII, alguém que vai inclusive ter um debate a respeito deste assunto da abolição da escravatura com o filósofo cético escocês David Hume, que vai defender a permanência da escravidão, enquanto John Wesley argumenta favorável à abolição.
Também terá por companhia e ele próprio apoiará bastante um outro líder abolicionista chamado William Wilberforce, que vocês devem se recordar, é um dos grandes responsáveis pelo fim efetivo da escravidão na Inglaterra e de lá para o resto do mundo. Uma briga que Wilberforce levou a vida inteira e pautada nas suas convicções religiosas. Foi o cristianismo o responsável pelo fim da escravidão, ainda que alguns cristãos argumentassem favoravelmente a ela, né, como algumas vezes se enfatiza tanto. Não fosse figuras cristãs e com motivação religiosa como John Newton, John Wesley e William Wilberforce, provavelmente nós teríamos a escravidão até os dias de hoje. E é importante ressaltar também, Paul Copan argumenta nesse sentido, de que nos textos bíblicos onde nós tratamos sobre a prática da servidão, nós não estamos tratando do mesmo estilo de escravidão que nós encontramos sendo praticado aqui no Brasil ou na Inglaterra, na Espanha, enfim. Na cultura hebraica nós tínhamos o ano do jubileu e coisas assim, onde os escravos seriam todos libertados, as dívidas perdoadas e coisas do tipo. Sem contar de todas as instruções de que os senhores deveriam ser bons para com os servos e também os servos honrar aos seus senhores, né? Fazer tudo para os seus senhores como se fosse feito para o próprio Deus. Ou seja, nós não estamos tratando da mesma realidade da escravidão aqui nos nossos séculos passados, ok? Pessoal, é só ter aí alguns comentários. Eu penso que nós devemos conhecer mais sobre a história desses homens e valorizar essas figuras tão importantes aí do cristianismo. Até a próxima, falou!